gente, boa noite então. A gente só vai aguardar mais um momento, tá? Pro pessoal ir chegando. Olá! Olá, Luan! Então, né, a gente só vai aguardar mais um momentinho para o pessoal ir chegando na live, né? Faz um tempo que eu falei com vocês aqui pelo Instagram. Coraçãozinho para você também. Então, né, gente, temos alguns planejamentos para hoje, para os assuntos que a gente vai estar falando aqui. Mas aí vamos somente aguardar mais alguns minutos enquanto o pessoal chega. Esse é aquele momento que você fica pensando: ó, chegou mais alguém agora, né? Olá, Anthony. Não sei se vocês conseguem ouvir a música ao fundo, né? Bah, é sempre inspirador, né? Eleva nossos pensamentos. E a música tem, né, essa capacidade de elevar os nossos pensamentos. É interessante como que ela age no nosso cérebro, né? Então, se vocês já quiserem ir compartilhando, por acaso, o que vocês acham que vai ter hoje na nossa conversa, vocês já podem ir comentando, tá? Fiquem à vontade. Boa noite. Então, eu acredito que a gente já pode iniciar, né? Então, justamente, qual foi o intuito de estar fazendo essa live, né? Primeiro porque já fazia um tempo que eu não fazia live aqui, né? Para falar com vocês aqui pelo Instagram, né? E justamente eu acredito que é muito bom a gente estar compartilhando aprendizados, é muito importante que a gente esteja contribuindo na vida de alguém sempre, sabe? E eu decidi fazer isso, né? Então, justamente, por exemplo, né? A partir desse título aqui que eu coloquei, né? Você pode muito mais. E o que significa a palavra mais, né? Aquele sinal de mais, né? É uma cruz ali, mais. Então, né? O que significa, né? Mais? É que justamente, né? A nossa vida, é claro, ela sempre está composta por diversos acontecimentos. Então, mas aí você possui também as suas escolhas, né? Nós fazemos escolhas diariamente, né? Estamos diariamente fazendo escolhas. E justamente, por exemplo, né? Costumo dizer muito, até mesmo
algumas pessoas costumam compartilhar em alguns grupos, algumas mensagens, né? Que são, por exemplo, você não veio para o mundo apenas para trabalhar, pagar contas e esqueci outro termo. Mas é por aí, né? É por aí, porque exatamente, quando a gente parte do pressuposto de que, nossa, será mesmo que eu vim para o mundo? Será que é mesmo que eu nasci para trabalhar, para depois ter uma família, ter filhos e depois morrer? Será que quando eu estiver no meu, sabe, no meu caixão, sei lá, quando estiver já morto, será que eu não vou, né? Aí você faz aquela reflexão agora, né, entre vida e morte. E fica pensando se não é tudo a mesma coisa, porque estamos a todo momento vivendo e morrendo, morrendo e vivendo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E quando que a gente morre no nosso cotidiano? Quando a gente, por exemplo, finaliza algo na nossa vida e começa algo novo, né? Então a gente está sempre passando por esses processos de renascimentos. E, por exemplo, né, já pensou, né? Eu não sei o que vocês acreditam, se vocês acreditam em algo, por exemplo, em relação a... Vocês acham que a vida é só isso aqui mesmo? A vida é somente, sabe? Essa matéria aqui, né, que se chama carne e ossos, né? E dentre outras coisas que compõem o nosso corpo, né? Ou se vocês imaginam que existe algo a mais, algo além, né? Algo que ultrapasse fronteiras, ultrapasse o tempo, né? Ultrapasse barreiras, né? Não sei o que vocês pensam a respeito disso, mas eu posso dizer que, por exemplo, a gente tem que fazer, né? A gente precisa fazer essa reflexão, né? Essa reflexão de, por exemplo, será que se eu morresse hoje, eu estaria satisfeita da minha vida? Será que eu realmente estaria satisfeita da vida que eu tive? Será que eu não me arrependeria de ter feito algo? Ou, sabe? Enfim. É bom que a gente esteja fazendo essas reflexões, sabe, no cotidiano, no dia a dia, porque daí a gente leva uma vida mais tranquila, entre aspas, é claro, porque a nossa vida tem sim os altos e baixos, mas a gente precisa entender que a vida é isso mesmo, sabe? Outrora eu estava lendo que, né, que a vida é realmente isso. Se você está vivo, você está suscetível a qualquer tipo de acontecimento. Então depende de você como você vai reagir àquele determinado acontecimento. Então você pode, por exemplo, passar por um momento doloroso e enfrentar o processo, sabe? Enfrentar o processo, entender que aquilo faz parte, sabe, do momento. E quando você passa pelo processo, né, aquele processo que nós todos, né, estamos suscetíveis a diversos tipos de acontecimentos na vida. Então, o luto, por exemplo, ele pode ser colocado de diversas formas em nossa vida. Então, sabe, o luto significa uma perda, né? Então, não pode ser somente a perda de uma pessoa, mas pode ser a perda de outras coisas também. E tudo tem um processo, né, para se recuperar, assim mesmo como né? Assim mesmo como a natureza. A natureza também tem os seus processos, tem os seus, né, as suas mortes e renascimentos, assim mesmo é a nossa vida, porque nós também somos a natureza, né? Somos partes também da natureza, partes integrantes dela. Então, à medida que o tempo vai passando, a gente vai compreendendo melhor isso, ou seja, quando a gente passa por um determinado processo, um determinado luto, por exemplo, a gente tem um certo tempo para que aquilo suavize, né, em nossa mente, em nossos corações, porque de certa forma realmente o tempo ele vai resolvendo as coisas, sabe? Então, a partir do momento que você passa por uma situação ruim na sua vida, não pense que aquilo é o seu fim. Tem até uma música, né? Não pense que aquilo é o seu fim, mas pelo contrário, encare isso como uma situação passageira, encare isso como se, por exemplo, Deus estivesse preparando algo melhor para você, ou seja, leva um tempo, né? Então, aguardando uns dias, você vai ver que tudo aquilo foi indo embora e que foi tudo para acontecer algo melhor na sua vida, porque assim é a vida realmente, né? Então, quando a gente encara os acontecimentos da nossa vida a partir do pressuposto do aprendizado, a gente convive melhor com as situações e entende que também a vida compreende esses processos. E também, gente, sabe outra situação também que, né, que essa questão do sofrimento em si, estamos sempre sofrendo por alguma coisa e nós não deveríamos estar sofrendo por alguma coisa, sabe? Eu tava fazendo essas reflexões, é muito bom a gente refletir, sabe? É muito bom mesmo. Eu tava fazendo essas reflexões, por exemplo, o sofrimento, ele é ilusório,
Ela é ilusório, sério, eu descobri que o sofrimento é ilusório. É um dos motivos também que estou aqui fazendo essa live com vocês, né, compartilhando conhecimento aqui e aprendizados também, porque o sofrimento é ilusório, né? A partir do momento que a gente está vivo, a partir do momento que a gente se dispõe a viver, a gente está suscetível a diversos tipos de acontecimentos na nossa vida. Só depende de como a gente vai reagir a eles, né? Então, a gente não deve estar se ocupando de um momento de sofrimento, mas a gente pode entender que aquilo também vai passar, né? É só a gente aguardar o tempo, fazer a nossa parte e aquilo também vai passar, sabe? Então, e sempre que a gente achar que a gente, quando eu tiver isso, quando eu for aquilo, quando isso acontecer, eu vou ser feliz. Cara, a felicidade também, entre aspas, eu posso dizer entre aspas, porque a gente pode encontrar uma felicidade que ela, meu Deus do céu, é inexplicável, não tem preço mesmo, sabe? Mas ela custa também tempo e dedicação. Mas é algo que também você não pense que quando eu tiver isso, quando eu ser aquilo, quando saber conquistar aquilo outro, eu vou ser feliz. Não, isso é ilusão, gente, é ilusão. Então, o sofrimento, exatamente por isso que o sofrimento ele é ilusório, porque quando a gente se predispõe a viver, a gente vai estar sim suscetível a passar por diversas coisas na nossa vida, né? Então, quando eu faço até mesmo essa reflexão, né, a gente recorda, né, Jesus, né? Outra hora eu tinha postado uma frase aqui, né? Bendito sejam os amigos que nos levam a Jesus, né? E quem foi Jesus? Eu fico até hoje imaginando, sabe? Eu fico até hoje imaginando o que as pessoas pensam sobre Jesus, sobre quem é ele, porque todos os dias ele bate sim em nossas portas, como alguém já havia postado aqui no Instagram. Ele bate todos os dias em nossas portas e algumas pessoas, né? Nós, às vezes, fechamos a porta para ele, gente. Então, e quem é Jesus se não amor, né? As pessoas, às vezes, eu fico imaginando assim, será que elas pensam que tudo aquilo que está escrito, que os historiadores, ainda bem que existem os historiadores, né, gente? Os escritores, foi tudo muito bem pensado, né? Tudo muito bem pensado, tudo muito bem desenhado e arquitetado. Então, né? Gente, se não fosse a história, se não fosse aquilo tudo que tivesse escrito, como que a gente ia saber de tudo isso se a gente passa por diversos apagões, né? Porque a gente tá aqui desde a origem dos tempos, né? Ou seja, não pense, né? Tem uma música do Raul que fala sobre Raul Seixas, né? E eu sou fascinada das músicas dele, porque lá, nossa, meu Deus, tem muito, sabe, muito conhecimento. Se a gente começar a estudar aquele conteúdo lá das músicas dele, né? A gente abre um pouco mais a mente. Então, que justamente faz citação dos 10% do cérebro. Gente, o cérebro humano tem mais que isso. Como que a gente pode viver uma vida e usar apenas 10% do nosso cérebro, da nossa capacidade cerebral, sabe? A gente pode ser muito mais, cara. A gente pode ser muito mais. E só depende de nós mesmos. Como já dizia o Einstein, né? Ele simplesmente só foi uma pessoa curiosa. Sabe? É só você ser uma pessoa curiosa, né? Então, como eu havia falado aqui no início da live, não pense que a gente veio, por exemplo, sei lá, no mundo pra, né, nascer, viver, ter um trabalho, ter filhos, casar, né, casar, ter filhos, morrer. Gente, não pense que a vida é só isso, pelo amor de Deus. Eu queria tanto que, sabe, que cada um de nós fizéssemos de fato o nosso melhor dia após dia, sabe? Entendesse que de fato a gente veio para ser o melhor de nós mesmos, sim, e contribuir na vida do outro, sabe? E não, sabe? Não, como é que eu posso dizer? Atrapalhar os planos das outras pessoas. Mas a gente pode ver isso também, por exemplo, nessa questão, quando eu cito aqui essa parte da história, lendo sobre Jesus, por exemplo, a história de Jesus Cristo, né? Recorda também a parte da história, né, do Judas. E o Judas, gente, digamos que ele existe todos os dias na nossa vida. Sabe por que ele existe todos os dias na nossa vida? Porque todos os dias a gente convive com diversos tipos de pessoas. E algumas pessoas, elas chegam em nossa vida ou passam por nossas vidas, sabe? Às vezes elas não deixam uma marca muito positiva, não. Às vezes elas vêm pra, sabe, te alfinetar, sabe, tentar atrapalhar ou
como é que eu posso dizer, enfim, né, de alguma forma, sei lá, mentir, sabe, essas coisas, sabe, que não são muito legais, mas elas podem sim tentar atrapalhar você, mas de certa forma você pode encarar aquilo de outra forma, assim como foi com Jesus, né? Tem até uma música do Raul que, né, que tem assim, parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus, né? Então, se não fosse todos aqueles acontecimentos, né, Jesus não teria cumprido o seu plano. Então, é exatamente por isso que eu cito aqui com vocês que não existe, não é somente isso, não é somente corpo e matéria, não. Tem algo a mais, tem algo além. E você sabe disso, e todos nós sabemos disso. O que falta mesmo é a gente despertar para isso, sabe? Despertar para o algo maior, para o algo a mais. Porque a partir do momento que a gente desperta para o algo a mais, a gente começa a compreender melhor a nossa vida, a gente começa também a querer, sabe, não estar boicotando a vida do outro, mas a gente procura ser o melhor para o outro, né? A gente busca apoiar o outro, a gente compreende melhor o outro, a gente não julga, né? A gente se mostra amigo da pessoa, né? E não um inimigo, né? Mas enfim, né? Mas como Jesus já dizia, né? Amar até mesmo os inimigos. Exatamente por isso, né? Então, né? Olá a todos vocês que acabaram entrando agora, né? Então, tem uma mensagem aqui, né? Do Juan. Já, se eu acho que na medida do possível devemos levar o trabalho como extensão da nossa vida. Também, né? Digamos que exatamente como eu estava aqui falando anteriormente, o que a gente pode fazer, por exemplo, de contribuição para o mundo, né? Uma das coisas, assim, sabe, bem interessantes, assim, que a gente pode contribuir é uma coisa muito simples, né? Uma coisa muito simples, uma coisa que me chateia bastante, sabe? Enfim, não sei se isso acontece com vocês, mas quando eu vou, assim, sabe, à praia caminhar, aí eu vejo aquele montão de lixo, assim, jogado na areia. Eu fico pensando, meu Deus, como que as pessoas fizeram isso? Foram pessoas mesmo, elas têm mão, elas têm pés, sabe? Tem mãos, tem pés. Como que elas são capazes de passar por aqui, encontrar tudo limpo, entre aspas, porque as pessoas vão deixando à medida que saem, né? Como que elas passaram por aqui e não tiveram coragem de levar vossos lixos e jogarem no lixeiro, sabe? Como que elas são capazes de deixar aquele lixo lá para quando a água vir, né? E levar tudo aquilo para o oceano? Vocês acham que a longo prazo, você acha que isso vai ser benéfico para nós, para nós seres humanos? Agora vamos mexer um pouco com o ego, né? Porque é somente mexendo com o ego que o ser humano, às vezes, ele pode dar um pouco do ser humano dele mesmo, né? E você acha que a longo prazo, como que vai ser a vida aqui no planeta Terra? Ai, meu Deus, é complicado, né? E a gente tá vivendo agora 2021, né? Vivenciando 2021. E com tantas coisas que já aconteceram, né? 2030, tem a Agenda 2030, então acredito, eu não sei se vocês já ouviram falar na lista de ODS, que são para o desenvolvimento sustentável, mas enfim. E justamente sobre isso também, né? É bom que todos nós entendamos que só depende de nós mesmos, sabe? Só depende de nós mesmos, a gente está colaborando no dia a dia com nossas pequenas, entre aspas, ações, porque cada ação importa, porque se todo mundo for pensar que somente eu vou fazer isso, não, cara, se todo mundo pensar dessa forma, ninguém vai fazer nada, sabe? Ninguém vai fazer nada. Então a gente precisa começar a pensar o contrário, né? Se eu vou fazer, outra pessoa vai ver, vai fazer, entendeu? Você já é exemplo, então vai ser exemplo para outras pessoas, entendeu? Então, exatamente, por exemplo, então, continuando aqui o assunto, né, do você pode muito mais, ou seja, digamos que você nasceu, né, digamos que talvez você não goste muito da sua família, ou talvez goste, mas enfim, a vida vai passando, o tempo vai passando, você estudou, você trabalha e tal, e um dia você quer ter família, você quer ter filhos e tal, não sei o que, sabe? E nesse meio tempo, nesse tempo de vida, sabe? Nesse tempo de vida contínuo aí, que tal você gostar, você, sabe? Querer ajudar as outras pessoas também. É tão bom, gente, é sério. Por exemplo, né?
Digamos que temos o nosso trabalho, então, né, digamos que você trabalha, por exemplo, sei lá, manhã, tarde, e tem aquele intervalo do almoço, né, e tem a noite também, e tem os finais de semana, sábado e domingo, né. Daí a gente começa a refletir, como que eu aproveito o meu final de semana, o que é que eu faço no meu final de semana, o que é que eu faço na minha hora de almoço, o que é que eu faço na minha noite, né. A gente tem aí, gente, fora o nosso horário de trabalho, que é manhã e tarde, a gente tem o nosso horário de almoço, a gente tem a nossa noite, a gente tem o final de semana, o sábado e o domingo. Então a gente pode sim fazer outras coisas para contribuir para a evolução das outras pessoas também. Por que não, gente? Por que não? Não é preciso, não é necessário, não necessariamente você precisa ser do RH para poder ajudar as outras pessoas, não, gente. Você precisa ser humano, apenas isso, apenas ser humano, apenas isso. Então, né, não custa nada, por exemplo, a gente dedicar um momento da nossa vida para poder ajudar alguém. E pode ser algo tão simples, sabe? Até mesmo na rua, você, sei lá, estiver saindo do estabelecimento e alguém tiver para entrar e você abrir a porta para segurar a porta, né, para alguém entrar. Sabe, pode ser algo tão simples do dia a dia, mas aquela pessoa, você pode mudar a vida da pessoa por um ato seu, por uma ação sua. Você pode abençoar as pessoas na rua, sabe? Você pode olhar para aquela pessoa e pode abençoar ela na sua mente, porque a nossa mente, ela também faz parte do nosso corpo, do nosso ser, né? Então, gente, são atos do dia a dia que a gente pode estar colaborando na vida das outras pessoas também. É importante que a gente faça essas reflexões, sim. Então, se você quer algo a mais, se você quer algo além, se você, sei lá, como é que eu posso dizer, né? Você pode procurar dedicar esse tempo também que eu havia falado aqui para vocês, né? Eu não sei como é a rotina de vocês, mas, por exemplo, vocês podem dedicar, sei lá, aquilo que vocês gostam, dedicar a hora de almoço, dedicar final de semana, dedicar suas noites, aquilo que você gosta, aquilo que você ama fazer. Eu digo isso porque eu nunca vou me arrepender de dedicar a minha hora de almoço, sabe, as minhas noites, os meus finais de semana. Eu nunca vou me arrepender de fazer essas coisas que eu faço, sabe, para ajudar as outras pessoas. Eu nunca vou me arrepender disso, porque eu sei que quando eu estiver no meu quase morte de verdade, então eu vou deitar ali e vou saber que tá tudo bem, sabe, que tá tudo bem, que tudo que eu podia fazer na vida, durante o corpo físico, sabe, eu fiz. Eu nunca deixei de fazer, eu nunca deixei de estender a mão para alguém que precisava. Eu, sabe, eu nunca quis prejudicar alguém, sabe. Eu não vou me arrepender dessas coisas. Pelo contrário, por exemplo, quando você é uma pessoa que costuma prejudicar as outras pessoas, que, sei lá, não trata as pessoas bem, sabe? E etc. Eu acredito que quando você for, né, assim, chegar a esses momentos assim, que o ser humano talvez reflita muito assim, sabe? Em momentos também de doença, as pessoas costumam refletir bastante. Mas eu acredito que quando chega esses momentos, elas não vão pensar assim, sabe? Se a pessoa foi ruim, por exemplo, né, vai pensar, nossa, eu nem me arrependo daquilo, pelo contrário, eu acho que elas vão refletir bastante, né? Mas, enfim. Continuando aqui, gente, o assunto com vocês, né? Então, e sempre, e como eu havia falado aqui pra vocês sobre os 10% da capacidade cerebral, né? Então, justamente, a gente sabe que a gente pode muito mais, é muito bom, né? E, inclusive, né? Tem outra citação também, né? Que é que quando a gente recebe algo, né? A gente precisa distribuir aquele algo, né? E tem outra citação também sobre, né? Dizer as boas novas. E eu nunca vou me arrepender de seguir Jesus. Nunca vou me arrepender de seguir Jesus. E eu queria que todas as pessoas fizessem isso também, porque seguir a Ele é seguir o amor, sabe? É seguir o amor, é amar o próximo, sabe? Ama o próximo quanto a ti mesmo. Então, quando a gente entende essa relação, quando a gente entende que a gente parte da natureza, quando tem respeito ao meio ambiente, respeita tudo que a gente toca, a gente convive melhor, sabe? A gente convive melhor e a gente olha o outro melhor, a gente não julga. É muito bom ver assim. Talvez as pessoas pensem que mas essa coisa é ser boazinho, ser bonzinho. Gente, vocês não imaginam como é a vida de uma pessoa que é boa, sabe? Porque o universo ele é generoso. Tem até uma frase do Sócrates, né? Que é, né?
sobre essa questão do conhece a ti mesmo, né? E daí por diante você conhecerá o universo e os deuses. Ele não estava mentindo quando ele falou isso, não. Né? Ele não estava mentindo, não. Porque a partir do momento que a gente se conhece, a gente compreende melhor as leis universais. Uma delas a lei do retorno, ou seja, tudo aquilo que a gente emite para o universo, tudo aquilo que a gente faz no universo, a gente recebe, seja de coisas boas, seja de coisas ruins. À medida que o tempo vai passando, ele vai recompensando cada pessoa pela ação que fez ou deixou de fazer. Então, acredito que se a gente fazer a nossa parte, se a gente fazer o nosso melhor, a gente vai ser retribuído com coisas boas, né? E não com coisas ruins. Então, por isso, o motivo também da gente estar refletindo quem somos nós, o que estamos fazendo, né, no nosso dia a dia. Então, é justamente sobre isso. E existe, gente, não é somente isso aqui não, isso aqui é matéria, apenas matéria. Eu não sei, mas tem algumas postagens minhas aqui no Instagram, né, que à medida que o tempo foi passando, que eu fui me conhecendo, daí eu fui fazendo algumas mudanças na minha vida, né? Uma delas foi em relação ao veganismo, ou seja, eu não como mais carnes e existem muitos estudos. E como eu sou uma pessoa curiosa também, então eu li bastante, eu estudei bastante sobre isso. E eu convivo bem melhor assim, sabe? Eu convivo bem melhor. Eu não quero, de certa forma, dizer, deixa agora de comer carnes, mas sei lá, cara, seja uma pessoa curiosa, não importa se você é da área de gastronomia, da área de nutrição, da área de direito, da área de, como é que eu posso dizer, matemática, filosofia, física, sabe, biologia, não importa a área que você é, cara, seja uma pessoa curiosa, vá em busca de outras coisas, vá em busca de estudar psicologia, medicina, de alguma forma, tem tanto material distribuído, sabe, até gratuitamente também no YouTube, tem muito conteúdo. Até mesmo a partir do momento que a gente ganha esse conhecimento todo, esse conteúdo todo, a gente começa a sentir a necessidade, sabe? Algo em nós começa a pulsar para começar a distribuir esse conhecimento, e foi o que aconteceu comigo. Eu criei o YouTube lá, o canal Evolução em Conhecimento, exatamente com esse pressuposto. E outras coisas foram acontecendo à medida que o tempo foi passando, e eu entendi que era exatamente aquilo que eu precisava fazer, continuar, porque isso precisava chegar a mais pessoas. Eu não me arrependo não de ajudar as pessoas com isso, sabe? Não me arrependo. E também sobre essa questão também de usar o nosso tempo, né? Mas essas coisas, elas acontecem à medida que o tempo vai passando, né? Então, não é do nada que a gente vai conseguir chegar a alguns conhecimentos, né? Alguns conhecimentos, eles levam tempo para acontecer. Então, né? Justamente, 2020 foi um ano, assim, bem reflexivo, né? Mas é uma caminhada, né? Que a gente passa na vida. É uma caminhada e, né? Nesse caminhar da vida... né? Digamos que eu já levava uma vida assim meio que, sabe, uma vida mais calma, sabe? Não gostava tanto de estar saindo desde 2018, 2019. Aliás, eu sempre fui uma pessoa calma, né? Mas aí eu fui começando a separar as coisas, sabe? O joio do trigo. Fui começando a separar as coisas e comecei a refletir mais sobre o que eu queria da minha vida. E fui me distanciando de algumas coisas que não valiam a pena, que eu via que não valia a pena, e não me arrependo. Então, 2019 para 2020, né? Então, o tempo vai passando e as pessoas se perguntam, por que fulano é tão inteligente? Fulano tem, sei lá, tem quantos anos? Tem 50? Mas não, gente, tudo vai da nossa capacidade cerebral, do quanto que a gente tá disposto, curioso para estar aprendendo. Tudo depende de nós mesmos, do nosso esforço. É sério, é somente isso, apenas isso. Tudo depende do nosso esforço. E também das oportunidades, porque à medida que a gente se esforça, as oportunidades elas vão se abrindo para nós, sabe? O universo ele vai entendendo, né? Você entra ali na linguagem do universo, e o universo ele vai te entendendo. Ela quer mais, ele quer mais, então vou te dar, sabe? É sempre isso. Então, sabe? O tempo vai passando, então, né? 2020, né? E 2020 aconteceu muitas coisas, né? Aconteceram muitas coisas, muitas mudanças, né? Até hoje acontecem muitas mudanças. E justamente, gente, algumas pessoas, sabe, aparecem em nossa vida como bênçãos mesmo, bênçãos de Deus, bênçãos do universo, e eu acredito que é tudo muito bem arquitetado com o passar do tempo. E essas pessoas, como eu havia falado aqui pra vocês antes, numa frase, né, que eu havia postado, que sobre os amigos que te levam para Jesus.
Nossa, essas pessoas são muito especiais, são muito especiais, são muito especiais mesmo, mesmo. É muito bom existir essas pessoas no mundo. São estrelas luminosas aqui na Terra, sabe? Onde passa, deixa o seu brilho. É muito bom que existam pessoas assim. Porque essas pessoas, elas marcam a nossa vida. É muito bom que uma pessoa dessa passa na nossa vida e deixa uma marca boa, sabe? Uma marca de renascimento mesmo. Então, à medida que o tempo vai passando, né? Então, eu sou muito grata às pessoas que passaram por minha vida, que ainda passam por minha vida e deixam suas marcas positivas. É muito bom ter alguém bom, né? E à medida que o tempo vai passando, né? Quer ver comentando aqui com vocês, a gente vai se descobrindo, a gente vai despertando, por exemplo, né? Eu não sabia que, sei lá, enfim, eu já tinha escrito uma vez na minha vida, nas minhas reflexões, né? Que um dia eu queria escrever. Mas eu não sabia que seria em 2020 que eu ia começar a escrever, né? E o tempo foi passando, né? A gente vai conhecendo outras pessoas. E eu também não sabia que eu tinha capacidade de fazer vídeos, até porque, sei lá, eu sempre, sabe, no passado eu era tão tímida. Era, passado. Né? Mas o tempo, ó, 2020 agora, 2020. 8h20. Então, gente, né? O tempo vai passando, a gente vai se descobrindo, né? Outra coisa também, eu não sabia que, sabe, né? A relação do céu, quer dizer, eu sempre gostei de admirar o céu, sabe? Olhar o céu assim, sempre gostei. E de olhar a natureza também, mas eu não, vamos dizer que eu não tinha tanto conhecimento assim sobre, sabe, céu e terra, suas relações, astrologia e entre outras coisas, né? Ainda bem que existiu o Ptolomeu, né, para colocar essas coisas bem desenhadinhos, né, pra gente. Mas enfim, daí o tempo vai passando, né? O tempo vai passando e a gente vai compreendendo melhor, né, as coisas da vida. E justamente nesse dia a dia, né? O que é que a gente pode fazer, né, de bom na nossa vida, senão à medida que a gente se conhece, à medida que a gente vai procurando o algo melhor na nossa vida para distribuir com o outro também, sabe? É muito bom quando isso acontece. Por exemplo, eu não imaginava que um dia eu cantaria com uma pessoa no palco. Eu era tímida, como eu havia falado aqui pra vocês, né, gente? Era. Eu achava que era. Porque as pessoas me diziam que eu era, então eu deixava as pessoas dizerem isso pra mim. Né? É um erro a gente começar a acreditar nas outras pessoas e a gente desacreditar da gente mesmo. E quando que a gente ganha esse poder? Quando que a gente ganha essa força? Quando a gente se conhece de fato. Quando a gente vai estudar sobre nós mesmos. Quando a gente olha dentro da gente, ou quando a gente conhece sobre uma pessoa legal, sabe? Uma pessoa que te leva de fato para Jesus, que te leva à luz do conhecimento, né? Certa vez eu falei para uma pessoa que, né, ela é um farol na minha vida e continua sendo, sabe? É muito bom que a gente tenha, sabe, esse tipo de amizades que valham a pena. É sempre bom, né? Então que a gente sabe aproveitar melhor o nosso tempo pra gente estar fazendo coisas boas, por exemplo, né? Não que a gente não tenha que abrir mão de certas coisas na nossa vida, por exemplo, para aprender sobre certas coisas, para ajudar as pessoas também. Eu tive que abrir mão de algumas coisas na minha vida, né? Então, eu abri mão, sim, de muitas coisas na minha vida. Né? Ai, meu Deus do céu, né? E o tempo vai passando, né? E a gente vai continuando abrindo mão de coisas na nossa vida para poder fazer sempre mais, né? Para poder sempre dar o nosso melhor. Então, né? Eu continuo abrindo mão e nunca vou me arrepender de abrir mão, sabe? Abrir mão, por exemplo, dos momentos que a gente tem em família, dos momentos que a gente tem, sei lá, numa relação amorosa ou o que mais que a gente pode abrir mão. Sabe? Abrir mão de sair com os amigos, abrir mão de, sei lá, a gente pode abrir mão de tantas coisas para poder somente dedicar o nosso tempo também a ajudar outras pessoas a entender que somos parte de um todo, sabe? Somos parte de um todo
E à medida que a gente se predispõe a ajudar as outras pessoas, é muito bom ajudar alguém, sabe? É muito bom você ser uma pessoa boa para alguém, sabe? Eu acredito que ninguém vai se arrepender de ser uma pessoa boa, né? Como já dizia o Santo Agostinho, né? Sobre se os homens soubessem o quão bom é ser bom, eles seriam bons somente por egoísmo. E o ego, né? O ego é um problema nas nossas relações humanas, porque é sempre o eu importo, somente eu, sabe? Somente eu, isso, eu, cheio de eu, e tiram o nós. Daí começa, né, o caos em cima de caos, né? E isso tudo se transforma em desordem. E justamente, né, como eu havia falado aqui para vocês, que a gente pode sim, por exemplo, sei lá, ter um momento, por exemplo, sei lá, amanhã à tarde trabalhar e à noite ou horário de almoço, final de semana, sei lá, não sei, depende da rotina de cada um de nós. A gente pode procurar fazer algo bom, sabe, algo que seja construtivo na nossa vida ou na vida de outras pessoas também, porque a partir do momento que a gente descobre o nosso potencial, a gente vai sim ser sempre mais, a gente vai sim receber coisas a mais também. E a gente vai ter também como distribuir isso com as outras pessoas, né? À medida que a gente vai se dedicando, à medida que a gente se predispõe realmente a ter uma vida, como é que eu posso dizer, né? Mais... Não é saudável o termo, mas eu esqueci agora no momento, depois eu lembro. Então, é justamente sobre isso, gente, a gente se predispor, né, a dar o nosso máximo, sabe? A ir além realmente, sabe? Então, né? Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, né? Faz um tempo que estou aqui falando com vocês. No início da live estava ouvindo barco, né? É muito bom, gente, essas músicas assim, bem suaves, sabe? Que elevam nossos pensamentos, sabe? É muito bom. Então, se vocês tiverem algum comentário, sabe, alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, né? Faz um tempo que eu havia falado aqui com vocês, né, pelo Instagram. Inclusive até em algumas postagens também eu acabei deixando, né, o canal lá do YouTube, que eu estava mais frequente por lá, né? Então, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente entende melhor como são as coisas da vida e como que a gente pode contribuir para um mundo melhor. Muitas pessoas podem pensar que, como eu havia falado aqui antes, né? Somente eu. Não, gente, não é assim, não é dessa forma. Se a gente for pensar dessa forma de somente eu, a gente não vai fazer nada. A gente pode pensar da forma aqui também, se todos nós pensarmos assim, somente eu, então ninguém vai fazer nada, né? Ninguém vai fazer nada. Mas se a gente pensar de, por exemplo, eu vou fazer algo sim. Então as outras pessoas também vão se espelhar, também vão procurar o exemplo, né? Para seguir. Então, cada vez mais pessoas fazendo vai ser bem melhor. Para o meio ambiente, para o mundo, para tudo, para todas as coisas, como eu havia falado aqui, porque a gente pode estar sendo pessoas boas no nosso cotidiano de diversas formas, sendo uma pessoa gentil para as outras pessoas, sendo uma pessoa amorosa, uma pessoa que apoia, não uma pessoa que aponta o dedo, né? Porque à medida que a gente aponta o dedo para alguém, à medida que a gente aponta erros em alguém, a gente está se apontando. Aquele dedo que vai, aquele dedo também volta, né? Porque quando a gente enxerga um no outro coisas boas, é porque aquelas coisas boas também existem em nós mesmos, né? E na psicologia a gente vê isso como um espelho, né? Então é justamente sobre isso. A gente só enxerga no outro aquilo que a gente tem na gente, né? Então, se a gente aponta o dedo para alguém, se a gente aponta, sabe, erros em alguém, é porque aqueles erros estão dentro da gente de alguma forma. Então, é por isso que é bom também a gente refletir, né, a nossa vida, como que a gente está levando a nossa vida, como que a gente está olhando para o outro, né? É muito bom isso. Então, havia falado aqui também outras coisas com vocês, né, no início aqui da nossa conversa. Então, se vocês quiserem também tá visualizando depois, tá vendo depois, vocês fiquem à vontade, tá?
essa live vai ficar gravada também. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, vocês fiquem à vontade. Tá certo? Como havia até colocado no perfil, sabe, do Instagram, de vez em quando a gente faz essas reflexões, né? A gente busca. Eu gosto muito de filosofia, passei a amar a filosofia, realmente. E exercitar ela no dia a dia é muito bom, sabe? E o que significa a palavra filosofia, né? Ser amante da sabedoria. É tão bom, gente. Né? Porque a sabedoria, ela é além, né? Existe a inteligência é quando você começa a pesquisar as coisas, sabe? Essas coisas assim. Mas existe conhecimento, mas a sabedoria é além, é você, sabe, compreender, é você ver, praticar, é você refletir, sabe? É tudo isso. Então, exatamente sobre isso, né? Tem uma frase que é do Sócrates também, que é: a ignorância é o mal da... Tô tentando lembrar. A ignorância é o único mal, é algo assim, enfim. Mas o único mal que existe. E de fato, quando a gente ignora tudo aquilo que... E agora eu sinto Einstein, eu acho que foi ele que disse isso, foi o Newton, né? Que são duas figuras aí incríveis, né? Da física. E eles comentam que o que a gente ignora, né? É um oceano perante aquilo que a gente tá vendo, né? Então, por exemplo, eu tenho sei lá, fui no mar, peguei, tentei, enfim, descer um pinguinho de água assim do meu dedo, mas você sabe o que é oceano, né? Você sabe o que é oceano, ou seja, é o nosso conhecimento, né? Perante o universo, perante todas as coisas. Então, o que é a gente para julgar alguém, que é a gente para julgar as coisas da vida? O que a gente pode ser mesmo, o que a gente pode fazer mesmo é ser uma pessoa curiosa, porque quanto mais a gente é curiosa, a gente começa a aprender mais, a discernir mais, sabe? Então, é muito bom isso. Exatamente sobre isso. Então, sobre a ignorância ser o mal da humanidade. Porque, por exemplo, se a gente não focar somente, por exemplo, sei lá, vou me formar em tal área, vou trabalhar em tal área e somente vou ficar nisso. Cara, se a gente, imagina, cara, você só vai trabalhar nem os 10% da sua mente, da sua capacidade cerebral. E para ir além, né, para ir além, você não vai de fato nem se conhecer. Se quer se conhecer, se você não tiver uma curiosidade, tá buscando outras coisas também, a conhecer um pouco de cada, sabe, de cada coisa assim, sabe, interessante. Porque daí a gente não começa a aceitar as coisas de tipo, esse é o certo, sabe, esse é o certo. A gente vai poder refletir sobre aquilo e vai compreender que, sabe, nem sempre o que os outros vão mostrar pra gente é o certo, mas a gente vai poder discernir daquilo, né? Que tal, por exemplo, você não estar somente na multidão? Que tal você ser uma mente pensante, né? Que tal você não ser levado para onde os outros vão, você vai atrás, né? Que tal você ser uma pessoa diferente, né? A enxergar além, de ver além, a estar ali no ambiente, mas não ser parte dele. Que tal você estar ali interagindo com as outras pessoas, mas ao mesmo tempo que você está interagindo com outras pessoas, você sabe, você sente o que as outras pessoas são de verdade, no íntimo de cada pessoa. Porque quando a gente é de verdade, a gente sabe que a gente sabe se o outro também é de verdade. Ou seja, mesmo que doa a gente saber, às vezes, se o outro é de verdade ou não, mas a gente vai saber, a gente não vai ser enganada, a gente vai saber se o outro é de verdade ou não, sabe? Então, de fato, a gente não vai se arrepender de enxergar a verdade, né? De enxergar a verdade. Porque onde existe luz, não existe escuridão, né? Onde existe luz, não existe escuridão, de fato, né?
A escuridão é somente a ausência da luz, de fato. Então, gente, é muito bom quando a gente, sabe, enxerga a verdade nas pessoas. É muito bom quando a gente convive em paz com as pessoas, né? Acredito que ninguém nunca vai se arrepender de ser uma pessoa boa na vida do outro, sabe? Então, faz um tempo que eu tô aqui falando com vocês, né? Que fazia um tempo também que eu não falava aqui com vocês no Instagram, né? Mas é por aí. É por aí, gente. A gente pode estar sempre evoluindo, a gente pode estar sempre sendo o nosso algo a mais, sabe? E se cada um de nós sermos o nosso algo a mais, a gente vai poder contribuir para a evolução das coisas, sabe? E de fato, né? Isso leva tempo e requer também o nosso tempo. Como havia falado aqui para vocês, por exemplo, a gente pode se dedicar a nossa vida, dedicar o nosso tempo a estar ajudando as outras pessoas. Como eu havia falado aqui para vocês, eu nunca vou me arrepender de abdicar meus horários de almoço, as minhas noites, os meus finais de semana com a minha família. A minha família me perdoe. Mas às vezes eu sou um pouco assim, menos presente, sabe? Na vida de algumas pessoas, das minhas amizades, em relação ao relacionamento, sabe? Quando você tem Deus no coração, quando você compreende a sua relação com o universo, parece que essas coisas que as pessoas fazem tanta questão, é interessante, é importante a gente ter família, é importante a gente ter um relacionamento, a gente ter, enfim, gente, é importante, é claro, a gente ter nossas amizades, mas a gente pode também contribuir na vida de outras pessoas, sabe? A gente pode também contribuir na vida de outras pessoas, à medida que a gente entende que a gente é parte de toda, à medida que a gente entende que somos partes de um todo, a gente respeita cada pessoa, cada ser vivente, sabe? Você respeita todos, você busca ser o melhor para todas as pessoas, não somente para os integrantes da família, para somente, sabe, os seus relacionamentos, suas amizades. Você busca ser o seu melhor com todas as pessoas. Então, é interessante que a gente se conheça, porque quando a gente se conhece, a gente descobre o nosso potencial, a gente descobre, o nosso propósito de vida. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, sobre propósito de vida, sobre missão, sobre essas coisas que são a mais. Sobre essas coisas que quando a gente chegar no nosso túmulo, a gente não vai, pensar que eu vivi uma vida em vão, mas não, eu vivi uma vida com razão, eu vivi uma vida com dedicação, eu vivi uma vida onde eu me dediquei, onde eu fiz tudo que eu podia fazer, eu fiz, sabe? Então, a gente não vai se arrepender de ter sido uma pessoa boa para as outras pessoas. Então, e a gente também acredita que tudo se resolve com o tempo, né? Então, a verdade, de certa forma, ela acaba chegando, né? Ela bate na porta de quem mentiu e diz, a verdade. É muito bom, gente, quando isso acontece, porque são as leis universais, né? Tinha até uma frase que eu havia lido uma vez sobre, né, a batalha da cobra e da águia, né? Que uma águia, ela não trava batalha com a cobra na terra, sabe, no chão. Ela leva para os céus, porque nos céus ela sabe de quem é a justiça divina, né? Então, é até uma relação aí divina com o céu, enfim. Mas é sobre essas coisas que eu gostaria de estar aqui falando com vocês, né? Vocês fiquem à vontade também para verem também desde o início, né? Desde o início aqui a nossa live, a nossa conversa, né? Então, é sempre bom, né? Sempre interessante a gente estar compartilhando conhecimento, né? Agregando na vida de outras pessoas também. E como eu falei aqui pra vocês, a gente pode fazer isso diariamente, né? A gente pode fazer isso diariamente. Então, gente, fica aí as reflexões, né? As reflexões aqui que estava falando aqui com vocês, né? Sobre a gente pode sim ser sempre mais, sabe? E que a gente não esteja por aí julgando as pessoas, apontando o dedo para as outras pessoas, porque quando a gente aponta o dedo para outras pessoas, a gente recebe zilhões de dedos apontando contra nós mesmos, que é o nosso próprio dedo, né?
Pois é. Então, é por aí. Então, se vocês tiverem algum comentário, alguma pergunta, vocês fiquem à vontade, tá? Então, se por exemplo, queria fazer uma pergunta, não sei se vocês vão responder, mas enfim. Vocês sabem quem é Jesus, gente? Quem é Jesus? Quem foi Jesus? Será que tudo que ele fez foi em vão? Será que todo o amor que ele derramou aqui na terra foi em vão? Será? Aí você fica pensando assim, refletindo, né? Ainda bem que as pessoas que seguiram a ele, né, depois de tudo que aconteceu, as pessoas que seguiram a ele continuaram fazendo essa caminhada. Porque se as pessoas não tivessem feito essa escolha, como que algumas pessoas iam despertar, algumas pessoas iam começar também a colaborar, a seguir o plano, sabe? Como que as pessoas iam fazer isso? Ainda bem que alguém se movimentou para continuar, né? Ainda bem. Você fica pensando isso. Por que não a gente fazer isso também, sabe? Por que não a gente se movimentar também? Dar o nosso melhor, amar as outras pessoas? Por que não, né? Então, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, são 8h40, eu nem recordo que horas foi que eu iniciei aqui, mas eu acredito que foi 7h50, foi alguma coisa assim. Então, né? Essa é a nossa live, a nossa conversa. Você pode muito mais. E pode acreditar sim, você pode muito mais. Só depende de nós mesmos, a gente fazer mais. Como eu vim falando aqui pra vocês, né? A gente não é somente isso, às vezes eu fico até refletindo, né? Caramba, a gente não é somente isso, a gente não é somente isso, a gente não é somente ossos e pele, não, a gente tem mais, a gente tem algo mais, pelo amor de Deus. A gente tem algo a mais, a gente só precisa conhecer esse algo a mais. Quando a gente conhece esse algo a mais, a gente entende melhor a nossa relação com a natureza, a gente começa a respeitar o meio ambiente, os animais, a gente começa a pensar a longo prazo, sabe? No planeta, enfim. A gente elimina, sabe, um tanto do nosso ego, que é destruidor muitas das vezes nas relações desumanas, né? Então, é muito interessante isso. E ainda bem que existem pessoas do bem, ainda bem que existem pessoas do bem continuando fazendo o bem, porque foi exatamente por isso que eu iniciei também o meu projeto e continuar fazendo o bem, sabe? Mesmo que abdicando de alguns momentos da minha vida, né? Alguns momentos em relação a, sabe? Essas coisas que as pessoas gostam tanto, né? Mas, como eu falo pra vocês, saída com os amigos, um tempo com a família, ou ter um namorada, sabe? Enfim, mas a gente vai se adequando às situações e ao tempo. E acredita também que tudo tem um tempo certo para acontecer na nossa vida. Então, né? A gente entende que existe uma pessoa maravilhosa por trás de tudo isso. A gente compreende que o tempo dele é perfeito. O tempo dele é perfeito em tudo. Então, gente, né? Então, essa é a conversa que, né, estava aqui falando com vocês. E eu acredito que a gente já vai estar quase finalizando. Vocês não enviam perguntas, vocês não comentam, né? Sabia ter um comentário aqui no início da live, né? Tem uma noite meio que reflexiva de 31 de agosto. A lua está em Gêmeos. Eu gosto de astrologia, é muito importante a gente olhar para o céu e imaginar que alguém desenhou tudo aquilo para nós. Oh, gente, já imaginou? Então, justamente, né?
E é sempre bom que a gente esteja exercitando, né, a gratidão, né, no nosso dia a dia. Muito bom. Muito bom. Quando a gente entende o poder dela, quando a gente entende o valor que tem em agradecer, a gente quer também repassar isso para outras pessoas, né? E, novamente, sabe, você nunca vai, por exemplo, como você quer ser lembrado na vida de alguém? Você quer ser lembrado de uma forma positiva ou uma forma negativa? Isso só vai depender das nossas ações. Por exemplo, como eu havia falado aqui para vocês antes, existe uma pessoa muito especial na minha vida e essa pessoa foi uma luz para mim, uma luz, sabe, um farol. Então, desejo para vocês que vocês encontrem também pessoas que sejam faróis na vida de vocês, pessoas que acrescentem também na vida de vocês, porque à medida que isso vai acontecendo, outras pessoas também vão despertando, outras pessoas também vão acordando. Então, é muito bom, porque quanto mais pessoas seguem esse caminho de luz, né, e não de escuridão, apesar de que a escuridão é somente a ausência da luz, mas à medida que outras pessoas vão despertando, sabe, para algo melhor, então tudo vai mudando, tudo realmente vai mudando. E isso começa de nós mesmos. Então, gente, é sobre isso que eu gostaria de estar falando aqui com vocês hoje, que eu falei aqui com vocês, né? Então é isso. Sejam pessoas curiosos, né? Estejam aí dispostos a estar vivenciando os aprendizados, a dar o melhor de vocês dia após dia, né? A entender que não é somente o nosso umbigo que importa, mas a vida das outras pessoas também importa. Então, gente, é exatamente isso que eu gostaria de estar falando com vocês hoje, tá? Boa noite e esse vídeo vai ficar salvo, então outras pessoas também vão assistir, tá? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E não esqueça que você pode muito mais, tá certo? Você pode sempre mais, só depende de você.